Então, boa noite novamente. Meu nome é Tavani. Então, hoje eu estarei aqui ministrando esse encontro no lugar da professora Flávia, tá? Então, sejam bem-vindos a essa disciplina, sejam bem-vindos a esse encontro. Então, esse encontro tem o título Por que o planejamento é tão ilusório? Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre o que é planejamento, o que é estratégia e por que ele pode ser ilusório. Então, por que ele pode ter essa concepção? Tá ok? Então, essa noite, pessoal, no encontro, nós vamos discutir um pouquinho sobre um contrato pedagógico. Então, o que a gente pode, o que a gente não pode discutir nos encontros, tá? Então, primeiro, gostaria de me apresentar. Então, eu sou a professora Tavani, o meu link aqui está como professora Flávia, mas hoje sou eu que vou ministrar o encontro, sou a professora Tavani, e nós vamos ter o apoio do professor Christian. Então, o professor Christian, ele vai ficar como mediador, tá? Daniela, os demais estão escutando certinho? Ou só a Daniela que está sem áudio? Ah, a Daniela, beleza. Tranquilo. Então, o professor Christian vai auxiliar a gente, tá, nesse encontro. Então, algumas perguntas básicas que vocês forem fazendo, ou algumas pontuações, o professor Christian vai auxiliar vocês, tá? Então, eu vou ministrando o encontro e o professor Christian vai fazendo essa mediação. Então, quando tiver alguma dúvida, ele vai sinalizar para mim e assim por diante. Tá ok, pessoal? Beleza? Então, sejam bem-vindos. Então, vamos falar um pouquinho do nosso contrato pedagógico. Antes de falar do contrato, vou explicar para vocês como que vocês vão visualizar agora a gravação do encontro. Nós tivemos uma mudança, eu mandei um aviso lá para vocês explicando como acessar o encontro e a gravação também vai ficar diferente a partir de agora, tá? Então, a partir de agora, para você visualizar lá o encontro virtual, gravação, você vai ter que entrar lá dentro da aula, no link Encontro Virtual, como é hoje o encontro virtual aula 1, tá? Então, você vai acessar lá o link do encontro virtual aula 1, vai clicar lá dentro, vai aparecer já essa parte aqui, pessoal. Então, já vai aparecer ali o link do encontro, ali já visualizado o vídeo, tá? E aqui embaixo nós temos uma novidade, que é a pesquisa sobre o encontro virtual. Então, depois que vocês assistirem o encontro, entre nesse link e faça a avaliação do encontro. O que vocês tá legal, o que vocês acham que dá para melhorar e assim por diante, tá? Então é muito importante que vocês respondam essa pesquisa para a gente saber o termômetro, se a gente está no caminho certo, se a gente tem que alterar alguma coisa e assim por diante. Então, para nós, professores, e para a UP, é muito importante escutar vocês, tá? Então responda essa pesquisa de satisfação lá. No final desse encontro também a gente vai ter uma pesquisa relacionada ao que vocês acharam do encontro, ok? Então agora a gente vai lá para o nosso contrato. Então, algumas orientações. Aqui no encontro a gente vai focar no assunto em si, tá? Então, no assunto que nós estamos discutindo. Por gentileza, não mandem lá, me adicione no grupo do WhatsApp, essas coisas. Se vocês quiserem falar sobre grupo de WhatsApp, sobre como vocês se comunicarem, etc., podem postar lá no Fórum Tira Dúvidas, tá? Então, lá no Fórum Tira Dúvidas é o lugar mais adequado, todo mundo entra, vocês conseguem conversar por lá tranquilamente e não não começa a prejudicar o nosso encontro virtual, tá? Então, a gente consegue trocar ali bem tranquilo e etc. Tá? Então, quando vocês quiserem conversar entre vocês, utilizem lá o Fórum Tira Dúvidas. Desta forma, a gente não tem nenhum problema. Outra coisa, aqui no encontro, vamos focar somente no assunto. Então, se você tiver dúvida como que eu envio a atividade? Mas tal questão está errada, ou não, eu estou com dúvida nisso aqui, aquilo lá, sobre atividades, você envia lá no Fórum Tira Dúvidas ou pelo Fale com o Professor Tutor, ok? Beleza, pessoal? Posso iniciar o nosso encontro, nossa discussão de hoje? Tranquilo? Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou cortar agora aqui a imagem para não sobrecarregar o sistema, para não ter nenhum problema, tá? Então, vou deixar só na voz a partir de agora.
Então, pessoal, a gente vai começar discutindo nesse encontro sobre administração estratégica. Então, essa disciplina de planejamento estratégico, a gente vai focar bem o que é estratégia, o que é planejamento. Tá? Então, a gente vai começar a discutir lá sobre o capítulo 1, que é a introdução da administração estratégica. Então, quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente tem que iniciar pensando o que é um planejamento. Tá? Então, quando a gente pensa em planejamento, o que vocês pensam, pessoal? Alguém quer falar um pouquinho o que acha que é o planejamento? Vamos esperar um minutinho. Organizar de como fazer. A Solange trouxe, a Carolina trouxe se programar. Desenhar um caminho para se atingir um objetivo. Isso mesmo, vocês estão bem na linha. Então, quando você fala de planejar, é você tentar prever e construir um caminho para atingir determinado objetivo ou meta, tá? Então, você traça um objetivo e o planejamento é você desenhar como que você vai chegar até lá, tá? Então, esse é o planejamento. Então, nós temos diversos planejamentos na nossa vida. A gente pode ter o planejamento pessoal. Então, como que eu quero subir de cargo, ou eu quero atingir uma nova função profissional, o que eu tenho que fazer? Então, traço minha meta. Então, eu quero ser, por exemplo, médica. Então, o que eu preciso fazer para chegar lá? Eu vou traçar esse planejamento. Então, primeiro eu vou fazer faculdade de medicina, depois eu vou fazer um doutoramento, depois eu vou fazer a residência e assim por diante. Então, eu traço esse caminho. Tá? Então, nós temos também o planejamento de estudo, que entra aí, que eu falei agora, o planejamento financeiro. Então, lá todo mês eu tenho X dinheiro para utilizar. Então, como que eu vou fazer caber tudo que eu tenho que fazer na minha vida, pagar água, luz, telefone, faculdade, tudo, como que eu vou fazer para atingir aquela meta? E nós temos o planejamento do dia a dia também. Então, na organização, nada mais é do que você traçar esse caminho para chegar naquele objetivo. Então, por exemplo, eu quero aumentar 5% das minhas vendas. Então, o que eu vou fazer para conseguir fazer esse aumento? Tem que aumentar a produção, tem que aumentar marketing. Então, tudo isso é desenhado quando a gente fala no planejamento. Tá, então a gente viu aqui o que é planejamento, certo? Vocês, a Solange, Carolina e o Wilson me ajudaram muito bem. Agora a gente também vai falar um pouquinho de estratégia. Então, o que é estratégia? A estratégia é esse plano. Então, é o que eu vou fazer. Então, dentro da estratégia, eu coloco as minhas metas, os meus objetivos. Então, tudo que eu quero alcançar, eu coloco na estratégia. Tá? Então, quero chegar lá. Então, vou desenhar esses planos que eu tenho. Tá? E o planejamento estratégico é como que eu faço para atingir essa minha estratégia. Tá? Então, quando a gente fala planejamento estratégico, é o caminho para chegar na estratégia que nós desenhamos, tá? Então a gente chama isso de estratégia deliberada, ou seja, estratégia formal. Então eu estou formalizando essa minha estratégia. Então quando vocês entram lá no site de uma empresa, sempre tem lá visão, missão, valores, etc. Então ali faz parte da estratégia da organização. Então é aquilo que a empresa está constantemente atrás. Tá? Então, a partir desse momento, a gente faz o planejamento, que é para ir de encontro a essas estratégias. Então, quando a gente fala de estratégia deliberada, nós estamos falando da formalização dessas estratégias. Tá? Então, pôr lá na ponta do lápis e etc. Então, hoje nas organizações nós trabalhamos muito com a estratégia formal. Tá? Então, a gente faz toda essa formulação das estratégias e o plano de como implementar elas. Tá? Então, quando a gente fala disso, nós estamos falando do planejamento estratégico. Ok, pessoal? Entendido o que é planejamento estratégico? Que é o plano de ação para chegar lá na estratégia? Tranquilo até aqui? Beleza. Então, vamos seguir.
Aí por que a gente fala que o planejamento pode ser tão ilusório? Então aqui, conforme vocês foram estudando os capítulos do e-book, o capítulo 1 e 2, vocês viram um pouquinho sobre o ambiente interno, que a gente já vai discutir um pouquinho. Então a gente visualizou que a estratégia e o planejamento estratégico da organização se movimenta a partir do posicionamento do mercado. Tá? Então, a partir do momento que você tem um mercado que você não tem o controle, então você não consegue impor isso para o mercado, você tem essa questão ilusória. Por quê? Porque quando você traça uma estratégia, um planejamento estratégico, você traz a partir do que você está vivenciando no agora. Tá? Então, você faz algumas projeções de como que vai funcionar o mercado e assim por diante, mas você não consegue controlá-lo. Então, por causa disso, a gente diz que é muito ilusório, porque às vezes uma empresa está com todo o plano estratégico traçado, vamos fazer isso, aquilo outro, e do nada o mercado acaba mudando. Tá? Então, isso é muito ilusório. O mercado não é estático. Então, eu não posso traçar um plano e dizer que eu vou, a longo prazo, atender ele até o final, tá? Então, por isso que a gente pode dizer que, em muitos casos, o planejamento estratégico é bem ilusório, porque nem sempre nós vamos conseguir 100% atingir o que era esperado. Tá? Então, como a gente vai ver no decorrer da disciplina, a gente vai ver que esse planejamento deve ir se adaptando conforme vai ocorrendo as situações no mercado, conforme a empresa vai sendo bombardeada com informações, com solicitações de cliente, com mudança de perfil de cliente e assim por diante. Tá ok? Então, essa que é o X da questão quando a gente fala do planejamento estratégico. No planejamento estratégico, então agora a gente vai falar um pouquinho da estratégia, a gente vai entrar ali nos 5 P's do Mitzenberg, tá? Então, são 5 visões diferentes de estratégia. Na estratégia, nós temos algumas outras visões, mas hoje a gente vai focar no Mitzenberg, tá? Então, são 5 diferentes visões de estratégia. Essas estratégias são utilizadas diferentemente de acordo com um contexto que a empresa está inserida. Então, a diversidade, como que ela está ali no ambiente dela, a visão do negócio, perspectiva, cultura e assim por diante. Tá? Então, nós vamos falar sobre os 5 P's. Então, quando a gente fala dos 5 P's, nós temos o plano, pretexto, padrão, posição e perspectiva. Então, nós temos essas 5 vertentes. Tá? Então, o primeiro é o plano. Quando a gente fala de estratégia de plano, nós estamos falando aquela estratégia que foi traçada, escrita, formalizada de maneira adequada. Então, por exemplo, quando nós falamos de plano, nós podemos pôr como exemplo o McDonald's na Índia. Tá? Então, quando o McDonald's foi entrar na Índia, ele não pôde utilizar a carne bovina. Tá? Então, por que ele não pode utilizar a carne bovina? Porque lá o boi e a vaca são sagrados. Então, como que ele ia inserir a sua franquia no mercado que ninguém iria consumir a carne? Então, ele teve que adaptar, colocar mais de porco, colocar de frango, talvez de soja. Então, ele se adaptou ao mercado. Então, isso é um plano, tá? É uma estratégia que você se adequa quanto à cultura, o valor do mercado que você está entrando, ou do mercado que você já está. Então, você pode fazer um plano, uma estratégia de plano também, para diversificar no mercado e assim por diante. Tá? Então, essa é a primeira estratégia que nós temos lá, definidas por Mitzenberg. Segundo, pretexto. Então, quando a gente fala de pretexto, é sinalizar uma ação que não vai acontecer. Tá? Então, nós podemos, por exemplo, dizer, eu vou aumentar a minha produção em X%, mas na verdade eu vou lançar um carro diferente,
tá? Então, se a gente pegar, esse é um exemplo que está lá no e-book, então a gente pode utilizar esse exemplo, tá? Então, assim, eu como fábrica, solto a notícia que eu vou aumentar minha produção, mas na verdade eu vou produzir um carro novo. As minhas concorrentes vão lá aumentar, ó, o Parque Fabril também, achando que eu vou aumentar minha produção, e daí eu vou lá e lanço o carro, e não é a expectativa que o meu concorrente estava esperando, e eu acabo surpreendendo tanto o meu concorrente como meus clientes e assim por diante. Terceiro ponto, padrão. Tá? Então, padrão é consistência. Então, você ter aquela consistência no mercado. Um exemplo são os materiais de higiene, né? Que tem ali sempre os mesmos. Júlio, você não está escutando? Mais alguém, pessoal? Tranquilo? Então, vamos continuar. Então, vamos lá. Então, padrão, pessoal. Consistência no comportamento. Nós tínhamos como exemplo de padrão a Kodak. Então, muitos anos ela foi referência no mercado de fotografia, revelação e etc. E o mercado veio dando sinal que ia modificar isso, indo para essa parte digital e etc. Tá? E ela permaneceu no mesmo. Então, ela achou que ela estava ganhando no mercado e continuou nesse rumo. Então, isso ser padrão. Ele é bom ou ruim? Depende. Então, em alguns casos, o padrão é bom, que nem o Bombril. O Bombril tá com o Bombril até hoje. Então, é um padrão que funciona. No caso da Kodak, infelizmente, não funcionou. Então, essa estratégia, ela é bem volátil, tá? Então, você pode sim ou não se dar bem no mercado. Pessoal, vocês estão conseguindo me escutar direito agora? Tá tranquilo? Eu já tirei a imagem para não ficar cortando. Ok. Então, vamos lá, que hoje o tempo está curto. Vamos lá, pessoal. Então, terceiro ponto, a posição. Posição é quando você tem um espaço conquistado no mercado. Um exemplo muito forte disso é a Coca-Cola. Então, através da fórmula da Coca-Cola, da logística que ela tem um diferencial tão grande que ela tem uma posição já no mercado bem estabelecida. Ela está acima dos outros, tá? Então, ela tem essa posição no mercado. Então, esse é um exemplo de conquista do mercado, tá? Então, esse é um exemplo de estratégia, quando você utiliza as suas competências, então aquilo que você tem de melhor, o seu fator crítico de sucesso para estar acima no mercado. E a última, perspectiva. Quando a gente fala de perspectiva, nós estamos falando da forma da empresa, como ela é construída, da forma que ela vê o mundo, digamos assim. Então, nós podemos dizer que é a mente de quem conduz ou de quem criou. Então, quando a gente fala de estratégia, de perspectiva, está muito relacionado com a cultura organizacional, de como ela vê, de como ela se situa perante a sociedade e assim por diante. Então, aqui um exemplo muito forte de perspectiva, nós temos o Boticário, que é uma linha mais tradicional, que se preocupa com o meio ambiente. Então, veja, ele traz aquela cultura lá do fundador, de se preocupar com o ambiente. Então, tem reserva, tem vários programas e assim por de responsabilidade social. Então, isso é muito transferido para a organização, tá? Então, quando a gente fala disso, é a perspectiva, tá? Então, essa é uma estratégia de perspectiva. Então, agora, pessoal, eu trouxe aqui alguns cases, tá? E a gente vai discutir, ou melhor, vocês vão me responder qual tipo de estratégia que a gente está falando, tá? Para isso, eu vou compartilhar aqui uma votação para vocês aqui no meio da tela e vocês cliquem no númerozinho, tá? Então tem A, B, C e D. Então aqui eu vou disponibilizar como 1, 2, 3, 4 e 5 e vocês vão clicar aqui em cima, tá? Então vocês vão clicar sobre o número que você acha que é a resposta, tá ok? Então, antes de colocar ali, eu vou ler para vocês o que é.
Então, aqui, esses cases eu mandei antecipar, a Flávia mandou antecipadamente para vocês por e-mail. Vocês conseguiram ler, pessoal? Alguém leu os cases, deu uma olhadinha? Beleza, então vamos lá. Então, o primeiro case fala lá da Honda, tá? Então, a Honda, o que, que aconteceu? Ela era uma marca já famosa no Japão e queria entrar no mercado americano. Quando ela entrou no mercado americano, ela possuía só motos pequenas. Então, como o padrão americano era Harley, motos grandes, os americanos ficaram meio não gostamos da sua moto. O que, que ela fez? Ela foi lá, criou uma moto grande, com um preço bem inferior ao do mercado da Harley, etc., e lançou a moto. Então, ela acabou emplacando as motos dela por ser grandes, né, ser o esperado pelos clientes norte-americanos e por ter um valor bem abaixo das suas concorrentes. Então, contando essa historinha bem rápida para vocês, qual das estratégias que eu falei lá que correspondem a esse case? Então vamos lá. Nós temos, beleza? Então mais uns minutinhos para finalizar. Vamos lá, mais alguns. Beleza, pessoal. Então, tranquilo? Vou finalizar agora, tá? Então, 21 pessoas respondeu que é o plano, 4 pessoas o pretexto, e 6 pessoas a posição, e 2 pessoas a perspectiva. Então, vamos ver o que é esse case. Então, nós podemos dizer, só um pouquinho, nós podemos dizer, opa, passou demais, que essa estratégia é plano. Por quê? Porque ele traçou um plano para entrar no mercado, tá? Então, ele viu que o mercado não estava legal para ele, do jeito, com a estrutura e com as características que ele possuía, e ele fez um planejamento, se adaptou e lançou uma moto maior com um preço mais inferior dos concorrentes. Então, beleza, pessoal, parabéns, vocês estão no caminho certo. Então, esse case é plano. Próximo case. Então, o próximo case que é sobre o Viagra, tá? Então, ele fez 15 anos, né? Que ele tinha a fórmula. Então, essa fórmula, durante esses 15 anos, foi dele. Depois de 15 anos, cai em domínio público. Então, outras farmacêuticas puderam começar a vender, né, o Viagra, claro que não com o nome Viagra, mas a patente foi disseminada, tá? Então, é esse o case. Após 15 anos, a patente do Viagra foi quebrada e as outras empresas começaram a vender também o Viagra. Então, durante esses 15 anos, o Viagra foi líder do mercado, correto? Então, qual foi essa estratégia que a farmacêutica usou para o Viagra ao longo desses 15 anos? Eu vou compartilhar novamente a votação. Vamos lá, pessoal, votem. Me expliquem qual que foi essa estratégia. Eu vou finalizar aqui. Pronto, mais um pouquinho. Beleza. Então, vou finalizar. Então, ó, nós ficamos entre a resposta 3 e 4. Então, foram os maiores índices que vocês colocaram. Então, entre o padrão e a posição. Então, vamos ver qual que é a correta. Então, a correta é a posição.
Por que a posição, essa estratégia? Porque através da patente que ele tinha, né? Ele ficou muitos anos no mercado sem competidores. Então, ele teve uma posição no mercado muito elevada por possuir essa patente, tá? E a partir do momento que essa patente foi quebrada, que começou as outras, ele perdeu consideravelmente o mercado. Então, agora, a gente pode dizer que ele não está mais nessa estratégia. Então, ele está tendo que adotar outros tipos de estratégia. Mas até ali abrir, ele estava com a estratégia de posição, tá? Então, em uma dessas reportagens, até eles salientam que eles perderam 50% do mercado que eles tinham anteriormente, né? Enquanto eles ainda estavam com a patente do medicamento, então teve uma queda bem brusca no mercado, tá? Então, a partir de agora, eles vão ter que trazer um pouquinho mais outras estratégias para continuar competitivo no mercado. Tranquilo, pessoal? Até aqui? Vamos para o próximo case? O Erickson trouxe que confunde um pouquinho em 5Ps. Não tem problema, pessoal. A gente está aqui para aprender mesmo. Então, beleza. O próximo aqui, pessoal, é um vídeo lá que eu coloquei do Steve Jobs, tá? Então, ali no vídeo do Steve Jobs, ele conta um pouquinho de como foi, como que ele implementou a Apple. Também tem ali um pouquinho quando ele saiu da empresa e começou a perder, a empresa saiu do foco e começou a perder cliente, e até eles chamarem ele para entrar na organização novamente, chamaram ele para ser diretor novamente, porque a empresa perdeu o foco, então ele não estava mais sendo competitivo no mercado. Então, a partir do momento que ele voltou para a empresa, ele trouxe, falou, não, a visão da empresa é isso, 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 isso. Então, ele explicou como ele queria, que é criar aquele valor para o cliente, esse diferencial competitivo e etc. Tá? Então, a partir deste vídeo, qual estratégia que a gente pode dizer que é a da Apple? Vamos lá. Mais um pouquinho. Beleza, pessoal? Vou encerrar então agora. Então, ó, 18 pessoas falaram que é perspectiva e as demais a gente teve uma variação aí, tá? Então, teve um pouquinho mais ali na padrão o que prevaleceu foi perspectiva. Então, vamos lá verificar qual dessas estratégias que é sobre esse case. Então, é sobre perspectiva. Parabéns, a maioria de vocês foi na resposta correta, tá? Então, por que perspectiva? Porque a empresa, ela vai na percepção do seu fundador. Então, ela tá ali na perspectiva do Steve Jobs, tá? Então, ele dá aquele ar para a empresa. Claro que agora já está enraizado na cultura e etc. da organização. Mas lá no começo, quem deu aquele pontapé foi o Steve Jobs. E isso fica, essa estratégia de perspectiva fica tão evidente que quando ele saiu da empresa, do cargo de direção ali, a empresa começou a cair no mercado, tá? Então, quando ela começa a se posicionar novamente no mercado, a gente vê que está diretamente ligado na perspectiva do Steve Jobs, então no pensamento dele e assim por diante. Aqui o Thiago colocou que achou um pouco confuso da Honda, né? Se ele esteve à frente das outras marcas, assim como a Coca-Cola, não seria estratégia de posição. Na verdade, Thiago, naquele momento, no case que eu coloquei, foi nesse que ele estava entrando no mercado americano, tá? Então, não que é o que é hoje,
Tá? Então, vamos pensar lá no case, que é de quando, aquela historinha que eu contei, que quando ele entrou no mercado americano, as motos deles eram muito pequenas e não concorria com o gosto dos clientes norte-americanos. Então, para se adaptar, a Honda criou em motos maiores, com preços menores do que a Harley, então as empresas que já dominavam o mercado. Tá? Tranquilo até aí? Beleza? Agora aqui nós temos o da GM. Então a GM soltou uma notícia que diz que vai fechar a fábrica aqui no Brasil, porque não tem mais benefícios do governo devido à tributação, não tem mais isenção de impostos e assim por diante. Então, ela ela divulgou que ela quer fechar as indústrias dela aqui no Brasil, porque ela não quer investir para perder dinheiro. Então, a história se resume a mais ou menos isso, tá? Então, sobre a GM, qual das estratégias nós podemos afirmar que esse caso em específico rendeu, pessoal? Vamos lá? Lembre-se que aqui ela está falando que vai fechar a fábrica e etc. Pronto? Beleza? Então, vou encerrar a votação. Então, praticamente unânime. Ó, a questão 1 de pretexto, essa foi mais fácil, né? Porque a gente falou lá que o pretexto é um blefe, né? Não é algo que eles falam que vão fazer, mas realmente não falam. Neste caso, até a GM não publicou essa notícia para afetar os seus concorrentes diretamente, e sim dar uma apertada no governo para ver se ele libera algumas isenções e assim por diante. Claro que os concorrentes também, a GM vai sair, opa, a gente vai ganhar mais mercado. Então, se a gente for ver que hoje a GM, né, está sendo um dos carros mais vendidos do Brasil, então ele tem uma parcela considerável no mercado, dificilmente ele sairia, tá, deste mercado. Tá, ok? Então, provavelmente é um blefe, tá? Então, em um desses artigos, inclusive, há especialistas falando que é um blefe, etc. Claro, que nem o Guilherme trouxe aqui, querendo um incentivo fiscal. Então, esse que foi o objetivo. Então, foi uma estratégia de pretexto. Ele falou lá, divulgou e etc. Ele primeiro divulgou entre os funcionários, claro que a Rádio Peão já foi lá e já jogou para todo mundo, né? E, então, isso é um pretexto, tá ok? Então, vamos lá, pessoal, para o próximo case. Então, o próximo case é da Ford. Então, vamos pensar a Ford não hoje. Então, a Ford lá no passado, lá nos primeiros carros, quando ela ainda estava lá com o modelo T, aquele pretinho, então só tinha preto, aquela produção em massa, tudo pretinho e assim por diante. Tá ok? Então, a partir dessa informação, desse case que foi enviado para vocês, que quem leu também está falando lá do modelo T, então provavelmente vocês todos já escutaram falando da Ford, como ela foi criada, que ela só produzia o carro preto e somente um modelo. Então, pensando nisso, qual seria a estratégia da Ford nesse período, pessoal? Então, vou finalizar a votação. Então, veja, 30 pessoas colocaram que é o padrão. Então, a maior parte de vocês acreditam que é estratégia padrão,
Tá? Então, a resposta correta é padrão mesmo, então eles mecanizavam, era tudo bem padrão, e ao longo do tempo, quando veio as outras montadoras, começaram a diferenciar, então faziam outras cores, etc. A Ford teve que se adaptar ao mercado, tá? Então, pessoal, vai ficar algum conteúdo ainda para a professora Flávia falar o encontro que vem, tá? Porque nós temos ainda uma pesquisa, então no encontro que vem, a professora Flávia aborda aqui sobre a avaliação do ambiente interno, então ela discute, mas de uma forma um pouquinho mais aprofundada sobre esse assunto, tá? E agora a gente vai para a pesquisa. Antes de começar a pesquisa, pessoal, ficou alguma dúvida aqui? Eu vi que tinha alguém perguntando sobre, para aprofundar um pouquinho mais os 5Ps, eu vou conversar com a professora Flávia para ela encaminhar mais material complementar para vocês sobre isso, inclusive para aprofundar um pouquinho o que é os 5Ps e etc., que a gente tentou trabalhar esses cases, tá? Então, para quem ainda não ficou muito claro, a gente manda sim para vocês depois. Vamos ver aqui o Alessandro, ele trouxe exemplo. Bom, professor, é a Motorola, que inovou com celular de flip e hoje perdeu bastante mercado. Digo em termos de estratégia. Um planejamento, talvez, sem esperar que pudesse correr uma queda no meio do caminho. Com certeza, a Motorola está tentando ainda, né, entrar com Moto G, Moto, ela está tentando se adaptar, mas realmente ela teve uma queda bem brusca, tá? Então, seria isso. Perfeito, Alessandro. Um exemplo de Motorola, nós temos máquina de escrever, se a gente for pegar lá dos primórdios lá, então máquina de escrever, a Olivetti que produzia máquina de escrever, aquelas maquininhas de calcular e acabou indo se perdendo, tá? Júlio, eu mandei um novo aviso com um link desse link que estava corrompido. Com certeza deu algum problema, foi excluído, mas eu já mandei novamente, tá ok? Então agora vamos lá. O, o Guilherme está pedindo um exemplo de posição, nós podemos dar o da Coca-Cola, tá, Guilherme? Que por causa da forma, da logística, ela está bem à frente dos demais, tá? Então, de posição, nós temos alguns outros. O Bombril ficou muitos anos também ali, a gente pode dizer que é um padrão, mas também, querendo ou não, é posição, tá? Então, só vou seguir agora aqui para a gente fazer essa pesquisa. Por quê? Porque a gente está buscando melhorar os nossos encontros, tá? Então, para isso, nós temos essa pesquisa. Então, a partir de hoje, nos encontros, a gente vai fazer essa pesquisa para ver se a gente está no caminho certo, vocês estão gostando, o que vocês querem, e assim por diante, tá? Então, primeira pergunta. Então, vai funcionar como, pessoal? Então, vai ser mais ou menos a mesma coisa que eu fiz agora há pouco. Vou lançar aqui a pergunta, vou disponibilizar para vocês o link para votação e vocês vão colocar o que acharam ou não da aula, tá? Então, vocês vão clicar ali nas opções que vocês querem, que correspondem às expectativas de vocês. Então, o Júlio trouxe aqui, só terminando, a Nokia também se perdeu nas estratégias, com certeza. A Nokia, ela estava na estratégia padrão, ela quis ficar lá e acabou se perdendo. Certeza, tá, Júlio? Então, vamos lá. Então, a primeira pergunta, qual o seu nível de satisfação em relação? Então, são 4 perguntas, tá? Então, o seu nível de satisfação sobre cada uma. Então, primeira ao formato desse encontro virtual, tá? O formato em si é revisão, o que foi explicado, então aqui no caso trouxe os cases, né? E se você está satisfeito ou não com esse modelo que foi aplicado. Então, por gentileza, gostaria que vocês respondessem.
Pronto, tem mais alguns aqui. Faltou mais alguns responderem. Tranquilo? Então, pessoal, vou encerrar a votação. Beleza. Então, nós vamos para o próximo agora, tá? Então, sobre o conteúdo do encontro virtual. O que agregou para a sua aprendizagem? Então, vocês também vão falar sobre aí que a gente discutiu ali os cases, se você está satisfeito ou não com o conteúdo. Beleza, pessoal? Então, estou encerrando essa votação também. E vamos para a próxima pergunta. Deixa eu encerrar aqui, então. Então, vamos para a próxima pergunta, pessoal. Então, a próxima. A condução desenvolvida pelo professor tutor deste encontro virtual. Tá? Então, a condução compreende a didática na explicação, a oralidade, o modo como foi desenvolvido o encontro. Tchau, Walter. Obrigada. Então, a gente vai encerrar, tá, essa votação. Então, agora a última. Obrigada, Alessandro. Que bom que gostou. Então, a última pergunta sobre a infraestrutura desse encontro virtual. Então, se você conseguiu ouvir direito, assistir o encontro de forma satisfatória, tá? Obrigada, Solange. Obrigada, Mi. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Então, pessoal, estou encerrando agora a votação novamente. Obrigada, Joyce. Júlio, mas mesmo não sendo semipresencial, a gente está aqui para auxiliar vocês. Professora Flávia, então, todas as dúvidas, a gente está à disposição para auxiliar vocês, tá ok? Então é isso, pessoal. Agradeço muito a oportunidade de estar com vocês. Então, desculpe se eu passei um pouquinho mais rápido algumas coisas. A professora Flávia vai mandar material complementar relacionado aos 5P, se ainda ficou alguma dúvida. Tem sim como rever a aula, tá, Ana? Amanhã mandarei um tutorial para vocês como acessarem a gravação, tá ok? Obrigada, Júlio. Então, boa noite, pessoal. Agora eu vou encerrar o encontro, tá? Estou finalizando a